Queridos irmãos e irmãs, vejo que tem algumas pessoas ali fora, na porta da igreja. Se quiserem entrar, está um pouco frio. É melhor que entre um pouco para não se adoecerem aí com esse vento gelado. Muito bem. Na homilia da manhã, eu fiz, como sempre, um sermão mais expositivo sobre o Evangelho da missa. Eu gostaria agora de extrair algumas lições. Portanto, eu não vou fazer aqui um comentário expositivo, mas vou diretamente extrair algumas lições do Evangelho de hoje. Se nós quiséssemos perguntar para o texto de hoje se ele admitiria uma divisão, eu poderia dizer que o Evangelho está dividido em 3 partes. A primeira parte é aquela em que se pergunta, no fundo, se Jesus é o Messias. A segunda parte é aquela em que se diz que tipo de Messias é Jesus. E a última parte é como é o exército que segue esse Messias, ou que tipo de exército esse Messias chama para si. Então o texto começa com a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Eles levantam os resultados de uma enquete popular: João Batista, Elias, algum profeta. Então Jesus pergunta: para vós quem eu sou? Pedro responde que ele é o Messias. Mas, já na sequência, o versículo 30 diz que Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Ou seja, aqui Jesus estabelece um corte. Ele diz: os outros não devem saber quem eu sou, mas vocês podem saber quem eu sou. Ou seja, para vocês o segredo messiânico acabou, para os outros não. Então, ele começa a ensiná-los dizendo que o Messias precisa sofrer muito. E a palavra que devia sofrer muito fala de necessidade. Ou seja, é necessário que o Messias sofra muito. É necessário que o Messias seja rejeitado. É necessário que o Messias seja morto. E depois ressuscitará após 3 dias. Ou seja, o motivo pelo qual o segredo messiânico é revelado para os discípulos, mas não para o povo, é porque os discípulos precisam saber que tipo de Messias é Jesus. Ou seja, ele não é um Messias nos padrões que estão na mente da grande multidão que o escuta. Ele não é um Messias triunfador. Ele não é um Messias que vem com grande poder e majestade para oprimir os inimigos da nação de Israel. Pelo contrário, ele vai perder. Ele vai ser condenado. Ele vai ser humilhado. Ele não vai ser reconhecido. Justamente a liderança que pensava que iria autenticá-lo, justamente é a que vai traí-lo e a que vai negativá-lo.
Ora, isso choca, já com a mentalidade de Pedro, quer dizer, o pensamento dos homens está ali no grupo dos discípulos e Jesus precisa exorcizar esse modo humano, carnal, naturalista de pensar. Pedro repreende a Jesus, depois Jesus repreende a Pedro. Vai para trás de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. É um messianismo humano que está na cabeça de vocês. Mas eu preciso tirar esse demônio de dentro de vocês. Eu preciso exorcizar de vocês essa perspectiva naturalista, triunfalista, que justamente é produzida por uma mentalidade demoníaca, diabólica, de conquista, de predomínio. Então ele se volta para a multidão. O texto diz que ele chamou a multidão com seus discípulos. É como um líder militar que convoca o povo para a batalha. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Essas palavras de Jesus para nós, depois de 2000 anos de cristianismo, são enxergadas, são escutadas de modo muito atenuado. Tomar a cruz. Hoje todos nós carregamos um crucifixo, todos nós temos orgulho do sinal da Santa Cruz, mas nos dias de Jesus é uma imagem Oxa, Santa Maria Misericórdia, que deu uma trava-língua aqui. Amedrontadora. Pronto. Glória a Deus. É uma imagem amedrontadora. Por quê? Porque o povo antigo, naquela fase histórica, concreta, estava habituada a ver os condenados à morte, à pena capital, crucificados, que iam levando a sua cruz. Veja, cruz, a palavra cruz, ela muitas vezes indica aquela haste vertical, aliás, horizontal, que em latim se chama de patibulum, patíbulo, né? A gente diz em português. Aquela haste horizontal. Então, as pessoas estavam habituadas a ver aqueles condenados levando a haste horizontal no meio da rua, sendo chicoteados, etc., para depois serem pregados e crucificados no madeiro. Que o que se fazia crucificava-se, ou seja, pregava-se as mãos, colocava a haste horizontal na haste vertical e depois pregavam os pés. E a pessoa ficava ali, muitas vezes, sangrando dias e dias e dias e dias e dias. Era uma morte lenta, uma morte muito dolorida, a pessoa ficando com febre, ia dando infecções, a pessoa ia enchendo o pulmão de sangue, ia respirando com muita dificuldade, até que no final, até que terminava por morrer. Muitas vezes os cadáveres não eram tirados, eram deixados no alto das cruzes, porque as aves de rapina, já durante o processo, enquanto a pessoa estava morrendo, já vinham para picar, para tirar pedaços de carne das pessoas, etc. Era realmente uma morte terrível. Então, quando nós falamos de morte de cruz,
Nós estamos falando de algo que é absurdamente amedrontador na cabeça dos ouvintes de Cristo. E é aqui, queridos irmãos, é aqui que nós precisamos enxergar o nosso lugar. Cada um tem que tomar a sua cruz e ir levando atrás de Cristo. Essa é a nossa vida. Nós temos que ser uma procissão de crucificados. Nós temos que partir da ideia de que nós já estamos condenados à morte, de que nós já estamos mortos. Nós temos que partir da ideia de que nós já perdemos esta vida, porque o sistema deste mundo já nos desprezou. Nós ficamos ao lado daquele que foi desprezado, daquele que foi traído, daquele que foi vendido, daquele que foi rejeitado. Nós estamos do lado dele. E nós temos que ser conscientes disso. Por que Jesus resolve dizer isso para os seus discípulos aqui? Na catequese de São Marcos, isso é muito importante. Porque, vejam, o mundo não precisa saber, mas quem é discípulo de Jesus não pode perder de vista o horizonte da cruz. Não pode perder de vista que nós todos temos que dar a vida por Ele. O que acontece conosco é que nós lidamos muito mal com a cruz. Nós consideramos a cruz como uma espécie de gosto ruim. Queridos, sempre é assim. Um discípulo de Cristo nunca vai estar 100%. No meio de uma alegria vai ter um desgosto. No meio de uma situação maravilhosa vai aparecer um contragosto. Sempre haverá uma colher de fel. Nós nunca teremos a doçura do mel sempre em nossa vida. Essa é a marca de que nós somos discípulos. É a história arquiconhecida de Santa Teresa, quando, para fundar um mosteiro, ela precisou atravessar um rio que estava em cheia, e aí o rio levou parte da carroça, ela caiu, ficou toda desconjuntada, e aí ela pergunta para Cristo: mas Senhor, como assim? E ele diz: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E ela responde: é por isso que o Senhor tem tão poucos. É assim. Conosco sempre será assim. E será assim porque Deus nos ama. Tudo é mais difícil para quem crê. Você olha para o ímpio e você vê que o ímpio obtém sucesso, as coisas caminham extraordinariamente, parece que ele coloca os pés numa esteira e a vida vai deixando tudo mais simples. Um conhece o outro, um apresenta este para aquele. É impressionante. O mundo do ímpio é um mundo de máfia, em que os homens se respaldam mutuamente uns aos outros para obterem sucesso, para poderem exercer algum tipo de domínio, algum tipo de liderança. Mas o cristão, como ele não se vende, como ele tem princípios, como ele tem fé, ele se torna alguém que não é de confiança.
Porque quando alguém te vem propor uma desonestidade e você rechaça, você se torna um acusador, ainda que de maneira sutil, daquele que lhe propôs o mal, a iniquidade e a injustiça. Então você se torna persona non grata. Aí vem o certinho. Aí vem o católico. Nossa, ele é melhor do que todo mundo. Vamos dar um jeito de tirá-lo daqui. Vamos passar a perna nele. Porque ele não aprova a nossa conduta. A conduta dele é uma condenação da nossa conduta. O modo de proceder dele já é não só uma reprovação, mas uma acusação do erro que nós praticamos, e nós não vamos mudar. Então, vamos ter que tirá-lo daqui. Calado, ele não pode aparecer. Ele tem que ficar oculto, ele tem que ser colocado à parte. Ele tem que ser, de alguma maneira, silenciado. Porque ele não é nosso cúmplice. Quem não sabe que é mais fácil você ganhar dinheiro desonestamente? Todo mundo sabe disso. Porém, nada compra o preço da nossa consciência. A certeza de todos os dias ir para a cama sabendo que pelo menos eu tentei fazer a vontade de Deus. Eu não vendi a minha alma a Satanás por nenhum centavo. Nada paga a paz, a serenidade, a tranquilidade de uma alma que está em Cristo, ainda que tenha que passar por todo tipo de privação por causa dele. Eu preciso contar com a cruz. A cruz precisa ser um fator que determina toda a minha vida. Eu tenho que aprender até a psicologia da cruz. Jesus diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, a palavra vida, que é a palavra psique no grego. Quem quiser salvar a sua psique, vai perdê-la. Mas quem perder a sua psique por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Ou seja, eu preciso colocar a cruz como um fator na minha psique. Eu já tenho que estar preparado. Eu tenho que contar com a tribulação, com a perseguição, com a resistência, com a oposição, com o apedrejamento, com o linchamento social, com o cancelamento. Eu tenho que contar com isso de antemão. Eu tenho que acordar de manhã sabendo que eu já vou enfrentar vaias, que eu vou ter que encarar todo tipo de bullying, de apontamento. Se eu não tiver a psicologia da cruz, o que acontece comigo? Quando ela aparece, eu vou ficar prostrado. Eu vou querer fugir. Eu vou me comportar como uma criança que, ao invés de abraçar a cruz, chora. Às vezes as pessoas vêm contar certas coisas, problemas da vida, como quem diz, eu não aguento mais. Eu digo, meu Deus, a pessoa não passou por nada. E já está abrindo o bico. E quando a coisa fica feia mesmo? O pessoal fala assim, pergunta para mim, né? Padre, o senhor acha que o mundo vai acabar agora? Eu digo, meu Deus, que ingenuidade, né? A coisa nem começou a ficar ruim ainda. Porque quando ficar ruim mesmo, eu te garanto uma coisa, você vai saber. Se você é discípulo de Cristo, você vai saber. Você vai anoitecer e não vai amanhecer. Você vai ser expropriado do que você tem. Você vai virar nada.
Quando chegar o governo do anticristo, não haverá espaço sequer para existir. Nem começou a ficar ruim. E as pessoas já estão achando que é o fim. Eu preciso entender que a cruz é o distintivo de que eu sigo a Cristo. Se eu não tenho peso, se eu não estou levando um travessão nas minhas costas, cambaleando aqui, caindo acolá, se eu não estou gemendo, está tudo errado. Aí você me diz, nossa, padre, não sei porquê, eu tenho fé, mas a minha casa é cada coisa. É um filho desviado, é o outro que tem problema, é não sei quem que parece que se levanta do nada, um demônio lá por dentro e atrapalha tudo. Eu não aguento, que coisa, está tudo errado. Aí eu digo, não, querido, está tudo certo, tem que ser assim. Se fosse diferente disso, você não seria discípulo de Cristo. Deixa de ser covarde. Pega a tua cruz, bota aí no teu lombo e vai. Nós temos que ser uma procissão de crucificados. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Você já tem que perder tudo na sua cabeça. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu já não tenho dignidade, eu não tenho importância, eu não tenho honra, eu não tenho nada. A sua psique já tem que estar cheia dessa ideia. Não queira salvar a sua imagem, não queira estar bem com todo mundo. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É a procissão dos crucificados. Que o Senhor nos ajude a ter a maturidade de abraçar a cruz sem vitimismo. O que nos atrapalha é o nosso vitimismo. Nós ficamos com muita autopiedade. Nós queremos o tempo todo que as pessoas se compadeçam de nós. Que bobagem. Tomar a cruz significa, não quero que ninguém se compadeça de mim. Esse é o peso da minha escolha. É o peso do meu chamado. Eu não vou voltar atrás. Por mais que me proponham qualquer outra solução mais agradável, mais favorável, eu não vou voltar atrás. Esse é o meu destino. Sigamos a Cristo. Nessa grande procissão de crucificados. E então, queridos irmãos, nós entenderemos que toda derrota é provisória, porque o terceiro dia chega. Você pode até morrer, mas o terceiro dia chega. E ninguém tira a glória do terceiro dia. A glória do terceiro dia é a glória do terceiro dia. Ele vive, reina hoje e sempre pelos séculos dos séculos, juntamente com os seus santos que estão na glória reinando. Mas isso é só no terceiro dia, por enquanto não. Por enquanto é hora de carregar a cruz. Por enquanto é hora de levar esse peso no lombo. Peçamos ao Senhor, queridos irmãos, que nós não percamos a nossa esperança em que carreguemos a nossa cruz com verdadeiro sentido sobrenatural, sabendo que Ele nunca nos abandona.